Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 925. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 17 minutos da quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, vírgula, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado, sem alternativas às tarifas. O professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 925, mais um dia de loucura e insanidade na política internacional, maluquice, coisa de doido. Estamos aqui de novo, né, como narradores do apocalipse, né, para a gente tentar entender toda essa loucura que está acontecendo ao nosso redor. Sejam muito bem-vindos todos que nos acompanham, pessoal que está aqui na live do YouTube junto com a gente nessa gravação, né? A gente faz ao vivo sempre no YouTube todas as gravações e também todo mundo que está acompanhando a gente pelo podcast. Um abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Daniel, quero começar ainda com repercussões acerca da parada que o Xi Jinping promoveu na China, em Pequim, na capital chinesa, a respeito dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, né, e da vitória, portanto, chinesa contra o Japão, né? O Xi Jinping comandou um desfile militar na Praça Tiananmen, né, bem no centro ali de Pequim, né, no centro histórico de Pequim, com mais 50 mil pessoas presentes, e com presença também do Vladimir Putin e do Kim Jong-un. E ele usou esse evento para falar sobre a grande revitalização da nação chinesa, liderada pelo Partido Comunista Chinês. A gente já falou sobre isso ontem, né, mas acho importante, até para a gente poder dar prosseguimento à nossa pauta de hoje, que a lógica do Xi Jinping era naturalmente apresentar uma alternativa aos Estados Unidos. Então, a lógica que a China vem tentando trazer ao longo dos últimos tempos, e tem a Rússia e tem a Coreia do Norte como aliadas nesse sentido, é exatamente mostrar que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, dominou a política internacional desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, estão lá os Estados Unidos, o Ocidente, sendo os países que dão as cartas na prática da política internacional, ganharam a Guerra Fria, e a coisa chegou no ponto em que está. Então, agora chegou a vez dos outros países, em particular os países asiáticos, assumirem a dianteira. Então, a China ela tem essa lógica de uma revitalização da nação chinesa, a China voltando a assumir uma liderança que, historicamente, sempre foi dela, a maior população, a maior economia, né? Nesse momento já não é mais a maior população, mas de qualquer maneira, em termos de inovação, né? A China como país sempre é inovador, e a China, ela sempre se coloca também, Daniel, olhando para a história chinesa, ela sempre se posiciona dessa maneira, como um país que busca paz, como um país que não promove guerra, como um país que tem uma liderança benigna e benévola, né, diante dos demais países. Então foi isso que o Xi Jinping tentou ressaltar, tentou colocar na mesa quando faz uma parada como essa. E aí, Daniel, Donald Trump não se segura e ele não consegue ver nenhum outro país, nenhum outro líder tendo esse grau de destaque e ele mesmo não está presente. Então, a primeira coisa que o Trump fez foi elogiar a cerimônia. Achei um negócio meio passivo-agressivo, viu, Daniel? Muito bonita a cerimônia, né? Então disse que ela é beautiful. Poderia ter me convidado? Poderia ter me convidado, exatamente. Então, impressionante, muito legal, mas aí, Daniel Souza, ele vem e diz que o Xi Jinping falou, mas não destacou o papel dos Estados Unidos na derrota do Japão em 1945. E aí ele lembrou, Daniel, que os Estados Unidos apoiaram a China na invasão japonesa, desempenhou um papel decisivo na rendição japonesa e que, portanto, os Estados Unidos tinham que ter sido mencionados. Eu acho que faltou, Daniel Souza, uma certa leitura de Donald Trump, que o evento que o Xi Jinping estava promovendo só aconteceu por causa do próprio Trump. A magnitude do evento, né, a centralidade do evento, a galera toda indo para lá para participar do evento, né, junto com o Xi Jinping, então ali colocando azeitona na empada do Xi Jinping, é exatamente uma reação ao Trump, é uma reação a tudo que o Trump vem fazendo. E aí o Trump ele claramente ficou incomodado
por não ter sido nem convidado, né, e nem mencionado. Claro que convidado, Daniel, não era muito a ideia, não faria muito sentido ele ser convidado. Agora, era um momento no qual os Estados Unidos eles estavam como antagonista do principal evento que estava acontecendo no mundo naquele momento. Tanto é que um pouco depois, Daniel, ele vai lá para Truth Social, né, a rede social dele, a rede social que ele criou para ele poder escrever, e ele diz, por favor, como se estivesse se dirigindo ao Xi Jinping, por favor, transmita minhas calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos. Então, o Trump, Daniel, claramente incomodado com o fato dele não ser o centro positivo das atenções, e aí a reação do Kremlin foi maravilhosa, né? O Kremlin respondeu a mensagem do Trump lá na Truth Social, dizendo que as palavras do Trump só podiam ser irônicas. Não é possível que ele achasse que realmente o Xi Jinping, nessa situação pela qual a gente está passando, no atual contexto dessa altura do campeonato, ele achasse que o Xi Jinping tinha que mencionar ele, o presidente dos Estados Unidos, o cara com o qual essa galera toda está, contra quem, na verdade, essa galera toda está se mobilizando exatamente para criar um sistema alternativo. Então, Donald Trump, Daniel, mostrando mais uma vez que se ele não é o centro das atenções, talvez ele não queira nem brincar mais, Daniel. Ele quer estar no centro do debate, Daniel. Ô, Tanguy, eu acho que o Donald Trump está precisando de um divã para tratar determinadas questões relacionadas ao seu temperamento, à sua personalidade. E ainda falando sobre Donald Trump, ele defendeu hoje a sua política tarifária em comentários sobre a decisão da Justiça dos Estados Unidos, de uma corte de apelação, a gente já falou sobre isso aqui no Petit Jornal, uma decisão que foi contrária às tarifas do Trump. De acordo com ele, caso a Suprema Corte, de fato, derrube as barreiras erguidas por ele contra outros países, cerca de 1 trilhão, com T de tatu, deixariam de entrar nos cofres do governo americano, $1 trilhão. E tem mais. Segundo o presidente americano, as tarifas lhe deram o poder de barganhar para firmar acordos com grandes parceiros comerciais. Veja você, Tag, em plena luz do dia, o Donald Trump, ele admite que ele está utilizando uma lei de forma ilegal. Afinal, a lei prevê apenas que você utilize as tarifas em caso de emergência nacional. E ele está dizendo que ele está utilizando as tarifas não com o objetivo de proteger o país em um caso extremo de emergência nacional, mas ele está utilizando as tarifas para barganhar. E a legislação americana não prevê essa possibilidade, ela não dá esse poder unilateralmente ou isoladamente ao presidente dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele afirma que a Suprema Corte vai reverter isso, que as tarifas serão mantidas. Mas caso essas tarifas não sejam mantidas, todos os acordos negociados, todos os acordos comerciais negociados vão ser derrubados. Negociei vários acordos com a Coreia do Sul, com a União Europeia, com não sei mais quem. Vai tudo para o ralo, gente. Então, eu negociei um grande acordo com a Coreia do Sul. Negociei um grande acordo com o Japão. Negociei um grande acordo com a União Europeia, com o Reino Unido, consegui uma imensa vitória. E essas imensas vitórias podem ser derrubadas pela Suprema Corte. Já estou avisando antecipadamente o que pode acontecer, porque se acontecer, a culpa não é minha. Eu lutei, eu tentei, eu adotei uma estratégia maravilhosa, magnífica, para conseguir benefícios para os americanos. O que é um raciocínio fantástico, né, Daniel? Porque se você derruba as tarifas, não precisa mais de acordo, pô. O acordo não tem mais necessidade. O acordo só existe por causa da tarifa. Se por acaso você derruba as tarifas, os acordos eles não têm mais nenhuma necessidade, né? Então ele tenta colocar como se fosse um grande pacote, né? Duas coisas que beneficiam os Estados Unidos. Então, as tarifas beneficiam os Estados Unidos, os acordos beneficiam os Estados Unidos, os outros países. Só que, na prática, né, a partir do momento em que a Suprema Corte, por exemplo, ela exige, que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que a Suprema Corte, nesse sentido, vai dar carta branca pro Trump e tal, pode, tá interpretando aí a lei e tal, mas se por acaso a Suprema Corte bater na mesa e disser, olha,
a aplicação dessas medidas é ilegal, não pode, não tem mais a menor necessidade desse acordo com o Reino Unido, com Taiwan, com a Coreia do Sul e com mais ninguém. Mantém a coisa como estava funcionando antes. Agora, claro que o argumento do Trump acaba sendo sempre o seguinte: olha, os acordos envolvem investimentos, os acordos envolvem ganhos de arrecadação, os acordos envolvem uma melhora dos resultados comerciais dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. Essa é a maneira como ele posiciona todos esses acordos que acabaram sendo negociados. E é importante registrar, Tanguy, que no dia de hoje nós tivemos uma novidade. Aliás, não foi hoje, foi ontem, para ser mais preciso. Pelo menos 5 grandes bancos brasileiros receberam uma carta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos com questionamentos sobre a aplicação da Lei Magnitsky. As instituições notificadas teriam sido Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. O comunicado, do Escritório de Controle de Ativos Financeiros, que pertence ao Tesouro dos Estados Unidos, pergunta, com clareza, quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o Alexandre de Moraes acabou sendo enquadrado pelo Trump na Lei Magnitsky. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades aqui no Petit Jornal e agora a gente tem um avanço importante. De qualquer maneira, o envio dessa carta acaba sendo, na prática, um estágio inicial para uma possível escalada. Esses bancos, se não estiverem sancionando o ministro Alexandre de Moraes, podem ser potencialmente multados. Eventualmente, diretores dos bancos podem ser penalizados na pessoa física e, eventualmente, eles podem até ter o seu acesso bloqueado ao mercado americano, ao mercado financeiro americano. O argumento que os Estados Unidos utilizam é o seguinte: olha, você pode fazer o que quiser dentro do Brasil, mas se você quiser ter negócios com os Estados Unidos, negócios com o sistema financeiro americano, você tem que necessariamente seguir as sanções impostas pela Lei Magnitsky. O que é bastante grave, porque na prática esses bancos eles poderiam ter aí uma boa parte da sua operação inviabilizada e a maior preocupação é o Banco do Brasil, O Banco do Brasil, onde o ministro recebe ali o seu salário como ministro do Supremo Tribunal Federal, o Banco do Brasil, que tem uma operação internacional importante através dos Estados Unidos, toda a operação do Itamaraty acaba sendo feita através do BB Américas em Miami e tal. E claro que uma escalada dessas tensões e retaliações ao Banco do Brasil poderiam ser potencialmente dramáticas para a economia brasileira. E agora, Daniel, tem muita gente que está preocupada com isso, Às vezes tem investimentos, por exemplo, no Banco do Brasil e tudo, e tem muita gente que está, meu Deus, o que eu faço? Eu mantenho meu dinheiro no Banco do Brasil, não mantenho. Só tem uma galera que não está preocupada com isso, Daniel, que é quem tem a Rio Claro Investimentos como assessora de investimentos, Então, não é motivo para preocupação se você tiver uma boa assessoria que te orienta da maneira correta, como lidar com isso, como minimizar os riscos. E a Rio Claro Investimentos, a nossa parceira, nossa super indicação aqui do Petit Jornal, tem o link, inclusive, que está na descrição desse episódio. Entra lá no site deles, você vai conhecer bem os serviços que eles oferecem. E eles têm por objetivo exatamente não apenas maximizar os seus ganhos, mas também garantir no longo prazo uma segurança para os seus investimentos. Então você que está preocupado com isso, você que sabe que os seus pais, por exemplo, estão preocupados com isso, apresenta a Rio Claro, que eu tenho certeza que vai ser um ótimo caminho para te tranquilizar e para garantir, portanto, uma rentabilidade e uma segurança financeira para o futuro. Link no descritivo, gente. Aproveitem, conheçam o trabalho da Rio Claro, tenho certeza que vocês vão gostar. A Rio Claro, inclusive, está super antenada às mais diferentes temáticas, incluindo aí as temáticas internacionais. E eles vão poder te auxiliar demais na gestão do seu patrimônio, se você está pensando no longo prazo, se você realmente tem aí preocupações nas mais diferentes áreas da sua vida financeira, entre em contato com a Rio Claro Investimentos, link no descritivo. Daniel Souza, como próxima pauta eu queria falar de novo sobre os Estados Unidos. E agora eu queria falar particularmente sobre a figura do Robert Kennedy Jr.,
que é secretário de saúde de Donald Trump. Trump, Daniel, nesse mandato agora, ele fez a mesma coisa que ele já tinha feito no seu primeiro mandato, que é, quando ele quer desestruturar um determinado setor, ele coloca como líder daquela área alguém que quer promover essa desestruturação. Então foi exatamente o que ele fez com relação à Secretaria da Saúde. Ele considera que a Secretaria de Saúde ela é intervencionista, que ela impõe determinadas regras, que ele não concorda, porque ele é a favor da liberdade, aquela coisa toda. Então ele coloca à frente da Secretaria do Departamento de Saúde, né, que é o nome oficial, um secretário que é a favor exatamente desse desmantelamento, no caso, um cara absolutamente anti-vax, ele falou sobre isso inúmeras vezes durante a pandemia, que é o Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., que aliás já quis ser presidente, não foi para frente e tal, então ele conseguiu ali o seu palanque, basicamente tornando-se secretário de saúde de Donald Trump. Ele tomou algumas medidas, Daniel, que basicamente desestruturam de forma, me parece, né, pelo menos no curto prazo, irreversível, o sistema de saúde norte-americano, que já é um sistema bastante precário, né, principalmente quando a gente compara com outros países, como o Reino Unido, e em especial quando a gente compara com o SUS aqui no Brasil. A primeira coisa que ele fez, Daniel, foi demitir todos os 17 especialistas do Comitê Consultivo do Departamento de Saúde. Então são 17 especialistas, são 17 pessoas que vão traçar as linhas gerais, né, as regras, as normas, né, quais são as diretrizes que devem ser seguidas para a saúde no país. Ele demitiu todos os 17 e repôs com basicamente pessoas que têm um pensamento parecido com o seu. Então pessoas que são notavelmente anti-vax e que são contrárias a qualquer política nacional de saúde. Basicamente, o que essa galera considera é que as políticas de saúde elas têm que ser estadualizadas. São os estados americanos que têm que promover esse tipo de medida. Vários outros cargos, aliás, Daniel, no departamento como um todo, né, na reestruturação que ele promoveu, também foram ocupados por pessoas céticas em relação, em especial, às vacinas. Ele também cortou, Daniel, 500 milhões de dólares em financiamento para vacinas mRNA, que são aquelas usadas, né, aquelas vacinas que durante a pandemia eram as mais avançadas, né? Então você tinha ali as vacinas de uma primeira geração e as vacinas que eram mRNA, que são as vacinas mais avançadas, mais tecnológicas, foram cortadas. E por fim, ele também estabeleceu o fim de qualquer mandato nacional de vacinação, inclusive para crianças. Ou seja, não existe mais nos Estados Unidos, nacionalmente, a obrigação de os estados demandarem a vacinação de crianças, por exemplo, para a escola, por exemplo, para conseguir algum benefício social, por exemplo, para poder se matricular em qualquer coisa. Você tinha diretrizes que obrigavam os pais a vacinar as crianças. Essas obrigações não existem mais. O resultado disso, Daniel, está sendo que alguns estados estão se mobilizando, inclusive grupos de estados, para tentar lidar com isso regionalmente. Os países da costa oeste, por exemplo, Califórnia, Oregon e Washington, né, não Washington DC, né, o estado de Washington, lá na costa oeste dos Estados Unidos, formaram, né, estão formando nesse momento uma aliança da saúde, que tem por objetivo compartilhar entre eles regras sanitárias, revisão de artigos científicos, recomendações sobre vacina. Na costa leste, Daniel, você tem aqueles países ali do nordeste dos Estados Unidos, então a gente está falando sobre Nova York, New Jersey e tal, também estão pensando em fazer uma aliança parecida. Enquanto outros, Daniel, como a Flórida, por exemplo, aboliram, já que não tem mais obrigação nacional, aboliram qualquer obrigação de vacinação. Ou seja, Daniel, o impacto que isso traz em termos sanitários é que você deixa de ter uma política mínima que seja nacional com relação à saúde. E quando a gente fala sobre vacinação, Daniel, a gente está falando sobre algo que é coletivo, né? Algo que, para você garantir uma saúde eficaz, vacinas eficazes, a vacinação ela tem que ser nacional. Se você tem um estado, tem, outro não tem. Aí você tem uma regra lá para a costa oeste, outra regra para o nordeste dos Estados Unidos, países ali do meio oeste que vão ter cada um a sua própria regra. A Flórida abolindo qualquer obrigação. Na prática, você fraciona demais. Isso pode diminuir, pode não, certamente vai diminuir a eficácia de qualquer política de saúde adotada regionalmente. E na prática, você acaba estadualizando grande parte das decisões e os Estados Unidos, portanto, pelo menos nessa área, deixam de se comportar como um Estado minimamente coeso num tema que exige, que demanda coesão, Daniel. O Robert Kennedy Jr. é filho de quem o nome sugere, o Robert Kennedy, que foi assassinado durante a campanha eleitoral
para a presidência dos Estados Unidos em 1968. O Robert Kennedy Jr. é sobrinho do John Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos. É alguém, no mínimo, controverso, até dentro da família Kennedy. E ao longo dos últimos anos, ele se tornou aí um defensor desse tipo de prática que agora ele está implementando no governo dos Estados Unidos. Ele seria o equivalente no Brasil a ministro da Saúde. Esse é o nível de poder do Robert Kennedy Jr. E é impressionante, porque em pleno 2025, em pleno ano da graça de 2025, a gente tem que dizer o óbvio, né? Que vacinas funcionam, que vacinas são importantes, que vacinas aumentaram a expectativa de vida da humanidade, que vacinas reduziram a mortalidade infantil. E claro, volta e meia você tem pessoas que dizem, mas pode ter um efeito colateral. Quando a gente pensa em medicina, a escolha é sempre custo e benefício. E os riscos são tão pequenos, são tão insignificantes perto dos maiúsculos benefícios que as vacinas proporcionam, e sempre foi assim, né? São critérios médicos que acabam levando justamente a esse tipo de equilíbrio, a esse tipo de decisão, mas nos Estados Unidos você acaba tendo um movimento que tende a se espalhar pelo mundo, porque os Estados Unidos acabam sendo muitas vezes referência para o bem e para o mal. E me preocupa particularmente porque no caso das vacinas, né, de RNA, você tem ali alguns estudos, tem sugerido ali muita possibilidade de sucesso com vacinas contra o câncer, vacinas que realmente poderiam ter um impacto sobre a humanidade maiúsculo, significativo, e os Estados Unidos saindo, ou pelo menos dificultando o desenvolvimento desse tipo de instrumento sanitário, as consequências podem ser muito ruins. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, eu queria registrar algo que teve muita repercussão internacional nas últimas horas, que foi um acidente no Elevador da Glória. O Elevador da Glória, ele é um elevador, como o próprio nome sugere, na prática é um bonde, né? É um bonde que leva as pessoas ali da Praça dos Restauradores até o Bairro Alto, em Lisboa. A Praça dos Restauradores é aquela que fica no final da Avenida da Liberdade, ou no início, né, dependendo do referencial que você utilize. Acaba sendo um símbolo de Lisboa. Ele não é o único elevador, mas é um dos mais conhecidos, esse Elevador da Glória. Você teve um acidente, você teve um descarrilamento do elevador. Pelo menos 15 pessoas morreram. Outras 18 pessoas ficaram feridas, sendo 5 em estado grave. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. Existe ali a possibilidade de algum rompimento de cabo de aço, alguma coisa nesse sentido, mas teve muita repercussão internacional, porque, claro, é um acidente grave. Lisboa é uma cidade bastante turística, muita gente circulando naquela região, e acabou chamando demais a atenção esse acidente de grandes proporções. O Itamaraty registrou que até o momento não há registro de vítimas brasileiras e também prestou a sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal. Aquele elevador ele é administrado pela Carris. A Carris é uma empresa estatal da cidade de Lisboa, atualmente administrada pela Câmara Municipal, e ela inclui também os ônibus, os elétricos, etc. Você tem ali toda uma malha de transportes urbanos na cidade de Lisboa que acabam sendo administrados pela Carris. Daniel Souza, eu acho que chegou a hora da gente abrir o nosso pote de geleia, porque a geleia de hoje ela é especial, né? Daniel Souza, hoje, quando ele mandou mensagem falando sobre essa geleia, ele chamou de a geleia das geleias. Né? O que você traz hoje, Daniel Souza, nesse diálogo incrível entre Vladimir Putin, Kim Jong-un e Xi Jinping? Kim Jong-un estava ali meio boiando ali, né? Mas você tem ali o Xi Jinping e o Vladimir Putin conversando. Me conta, Daniel Souza, sobre o que eles estavam falando. Tanguy, os dois estavam andando ali, né, diante dessa cerimônia que marcava os festejos em Pequim, e nós tivemos ali um diálogo que acabou sendo capturado pelos microfones no entorno justamente desses dois mandatários. E a troca de palavras, ela era intermediária por um tradutor, né, um tradutor de mandarim para o Putin e por um outro tradutor de russo para o Xi Jinping. E eles diziam coisas como o seguinte, abre aspas,
Antigamente, era raro ver alguém com mais de 70 anos. E hoje em dia, dizem que os 70 anos ainda é uma criança. Fecha aspas. Quero só registrar que os dois têm 72 anos, tá? Então, assim, muito conveniente, né? Os dois falam, 72 anos são dois garotos. Os dois têm 72 anos nesse exato momento. E o tradutor acrescentou, né, abre aspas, com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser transplantados continuamente e as pessoas podem viver cada vez mais e até mesmo alcançar a imortalidade. Perfeito. Tá bom. Né? E aí nós tivemos, o papo continua, abre aspas, as previsões indicam que neste século há uma chance de se viver até 150 anos. Fecha aspas. Pô, Tanguy, eu acho que os dois que não têm nenhum tipo de previsão de deixar o poder estão começando a alimentar a expectativa de não deixar a vida também, né? De continuarem vivendo eternamente. Pô, não é possível um negócio desse aqui. Ô, Daniel, o que me veio à mente disso tudo foi que, assim, a gente pensa que esses caras, quando estão conversando, eles estão conversando, porra, eu vou tomar Taiwan. Ah, porra, eu quero tomar o resto da Geórgia, eu quero matar o Zelensky. A gente acha que eles estão falando coisas muito sérias. Aí, quando abre o microfone, Daniel Souza, a gente descobre que os caras estão falando de viver até 150 anos. Foi que nem algumas semanas atrás, naquela reunião ali, na Casa Branca, né? O Trump recebeu líderes europeus e tal. E também, né? O áudio foi divulgado ali, o que eles estavam conversando. E, gente, a Giorgia Meloni estava conversando que ela queria ser alta, igual sei lá quem, e não queria ser baixinho, igual o Zelensky, né? É muito engraçado, porque quando abrem-se as portas, assim, né? A gente vê que são pessoas comuns, né? Prosaicas. Cara, e conversando umas besteiras, umas banalidades, né? Então, viver até 150 anos, você imagina. Agora, você imagina, Daniel, o Putin, ele já é presidente há 26, né? Se ele viver até os 150 anos, meu amigo, é um bocado de tempo que ele permanece no poder, né? É verdade, ele teria aí quase 80 anos a mais ainda no poder, Tanguy, veja você. Imagina mais 80 anos de Putin, rapaz. Mais 80 anos de Putin, Que loucura. Então, aí, se a cada 10 anos ele tomar um país, ele chega em Portugal. Dá pra chegar em Portugal. Não entendi, né? A provocação barata. Não, Daniel, porque eu queria registrar Polônia. que Portugal é membro da OTAN, tá, Tanguy? Então, Polônia, não, peraí, Ucrânia 10 aninhos, Polônia mais 10, temos 20 anos. A Alemanha mais 10. Depois, França, Espanha e Portugal, dá, fazendo a gestão aí, então me parece que talvez o plano seja mais ou menos esse. Daniel Souza, depois dessa loucura que foi essa geleia Shakira, né, e as conclusões às quais a gente está chegando aqui, queria agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que está junto com a gente aqui, que nos acompanha dia após dia. Chegou a hora de passar o chapéu a você que ouve o Petit Jornal, que curte o Petit Jornal, que gostaria da manutenção do nosso projeto. A ajuda de vocês é crucial, é fundamental. Fazer o Petit Jornal é uma coisa que a gente adora. Agora, toma boa parte do nosso dia. A gente começa a trabalhar para um episódio sair, a gente começa a trabalhar muitas horas antes e termina de trabalhar muitas horas depois também. E com o compromisso de ter episódios aqui o tempo todo, né? Então a gente tem episódios de segunda a sexta-feira, com 6 episódios semanais. A gente só consegue fazer isso por causa dos nossos apoiadores. Muito obrigado para você que nos apoia. Se você não é nosso apoiador ainda, pensa aí, se não dá para apoiar a gente, nada que seja pesado para você, mas que para a gente pode fazer muita diferença. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal, todas estão na descrição desse episódio. Dá uma olhada lá, considera essa possibilidade. Está passado o chapéu, Daniel Souza. Se você puder ajudar a gente, você vai ser de grande ajuda, de grande valia para o nosso projeto. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o streaming de atualidades do Petit, o petitcursos.com.br, a plataforma que tem mais de sei lá quantas aulas, já perdi a conta. São muitas aulas, mais de 100 aulas. Nós temos muitos cursos lá sendo oferecidos, dezenas de cursos sobre os mais diferentes temas que têm sido produzidos sistematicamente ao longo dos últimos tempos. É um projeto que nos orgulha demais. Vai lá na plataforma petitcursos.com.br, dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. É produzido com muita responsabilidade, muito carinho. Toda terça-feira uma aula é gravada, né? E a gravação ela está aberta à participação dos assinantes na plataforma. petitcursos.com.br é barato, é super acessível. É uma ótima maneira de você permanecer atualizado e lá a gente tem espaço para ampliar um pouco discussões que aparecem aqui no podcast.
É isso, Daniel Souza. Amanhã, quinta-feira, tem mais episódio. Nos vemos. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.